E aí, família Canadá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia hoje para falar sobre algo muito importante que é exame médico para quem é autista está aplicando para retirar o visto para vir para o Canadá. Mas antes, pessoal, de continuar, eu vou pedir um favorzão para vocês. Se vocês puderem, por favor, clica aqui no like, comentem aqui neste vídeo e, se puder, se inscrevam nesse canal e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Gente, é muito difícil ter conteúdo para pessoas autistas, crianças ou jovens autistas que estão vindo para o Canadá, para que estão fazendo imigração, e o nosso intuito é trazer informações para vocês. Então, o que a gente pede é compartilha isso para que chegue a mais pessoas. Às vezes tem gente que está procurando essa informação e não acha, e nós vamos falar sobre isso hoje. Basicamente, é você que está vindo para o Canadá trabalhar ou está vindo para estudar e a família vem junto, o cônjuge vem junto, o processo, quem já está no caminho já sabe como é que funciona. E aí, para quem tem um familiar autista, ou para você mesmo, se você é um aplicante, é um adulto autista, tem uma questão a mais no exame médico. É um exame que eles aplicam de saúde mental. É um exame bem básico, é um checklist que os médicos aplicam para determinar o nível da sua saúde mental, porque é mandatório no sistema de imigração do Canadá. Porque não vou falar sobre isso hoje, mas eu já vou gravar outro vídeo falando sobre regra de inadmissibilidade. Dependendo da sua condição que você tem, se você tem uma condição mental, uma condição física, uma doença crônica, algo que possa ser muito caro para ser tratado no sistema de saúde do Canadá, o governo federal tem o direito de negar a sua entrada no Canadá. Infelizmente é assim, não acho justo. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo e explicar que, apesar de que ele tem o direito de barrar se você for muito caro para o sistema de saúde, não é fácil eles barrarem, porque eles têm uma cota para gastar com cada pessoa, né, individualmente na saúde, e essa cota é bem alta, assim. Então não se preocupem com isso, que não é problema, mas eu vou falar sobre isso depois. Por conta desta regra de avaliação de saúde de cada pessoa que está vindo para o Canadá, os médicos, né, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, eles têm que aplicar um formulário padrão de avaliação de saúde mental, que é algo bem básico. Porém, para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que fosse ter algo desse tipo, só porque meu filho era autista. Então, quando eu estava no Brasil ainda, eu fui até São Paulo fazer os exames médicos, o meu, da minha esposa, minha filha e do meu filho. E no caso dele, foi feita essa avaliação a mais. Eu não imaginava que fosse ter, mas tinha, e eu fui pego de surpresa. Então, me gerou um estresse, eu fiquei bem frustrado na época, porque o médico foi bem impaciente com o meu filho, por ele ser autista, e eu acho que ele não tinha muito contato com pessoas autistas. Enfim, foi bem ruim. Mas para que você não passe por isso, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador o checklist que eles seguem para essas avaliações de saúde mental. Assim, você já consegue ter uma noção do que você vai ter lá e não vai ser pego de surpresa. Então, você que tem um filho, uma filha, ou até mesmo você que é um adulto autista, você já vai ir preparado para aquele exame médico. Preparado para quê? Para que as coisas corram bem, né? E tranquilamente você passe o exame médico, tire essa dor de cabeça do caminho, porque no meio da imigração isso é um estresse a mais, uma preocupação a mais. Pelo menos para mim foi. Eu fiquei super apreensivo, sem saber se seria rejeitado, se seria aprovado, se iria devolver para mim o exame médico e pedir mais documentos ou pedir mais laudos do autismo do meu filho. Enfim, foi um momento de apreensão. Para que você não passe por isso, eu vou mostrar para vocês aqui como que é, e aí você tenha uma boa experiência quando você for aplicar para o visto dos seus filhos, ou até mesmo o seu, sendo uma pessoa autista. Tá bom? Então não tem muito segredo, vamos lá. Então, gente, olha só, esse daqui é o que eles chamam de mini exame de estado mental. Olha só, orientação espacial e temporal. Então eles vão perguntar para o jovem autista que dia da semana que é, para saber se ele tem consciência do que é dias da semana, dia do mês, que mês que é, que ano que ele está. Então, por exemplo, meu filho, na época, um ano atrás, e tudo isso era muito abstrato para ele. Inclusive, até hoje ainda é um pouco abstrato. Então, a gente está sempre procurando ensinar, dias da semana ele já sabe, mês ele ainda está aprendendo. Então, o dia da semana já é tranquilo para ele. Porém, ano, mês, é já um pouco mais complicado. E dia do mês também, em números, ele ainda não está familiarizado. Então, para ele só ia pontuar aqui. Na época que a gente fez o exame, ele não pontuou nada, porque ele ainda não era familiarizado com esses termos, tá? Que horas são, né? Mostra um relógio para ver se ele sabe ler as horas. Cada um disso aqui soma um ponto. E aí, depois a questão espacial, né? De local, né? Você sabe onde que está, né? Onde você está, num prédio, numa casa? Que rua que você está? Que rua que você mora? Que bairro que você mora? Qual que é a cidade que você mora? Que país você está? Todas essas perguntas de localização espacial
inicial são feitas. Coisa simples, pessoal, não tem nada de bicho de sete cabeças. Porém, se você pega de surpresa, por exemplo, como meu filho, algumas coisas ele sabia, mas a forma como você pergunta para o jovem autista faz muita diferença. E o médico, infelizmente, não era um dos mais adaptados para lidar com crianças e jovens autistas. Seguindo adiante, ó, eles vão perguntar isso aqui também para vocês. Olha só, vai perguntar sobre registros. Ó, vai falar 3 palavras, vaso, carro, tijolo, por exemplo. Então o médico vai falar 3 palavras, e aí depois vai pedir para o jovem repetir. Cálculo, então é números, é continha mesmo, ó, várias continhas, quanto que é esse menos aquele, que é um exemplo, tá? Mas pode ser que o médico faça na hora num papel, né? 1 mais 1, quanto que é, né? 2 menos 1, quanto que é? 5 menos 2, coisas mais simples, de acordo com o paciente, óbvio. Mas ele vai fazer esse tipo de pergunta para questão de aptidão de cálculo, avaliar a questão da memória, então ele vai perguntar as outras três palavras que ele falou anteriormente e vai pedir para você repetir, então repete aquelas 3 palavras que eu falei para você, se a pessoa consegue memorizar, né, ou recordar da memória. Tudo isso vai contando pontos, tá, pessoal? Olha só a linguagem, né? Então ele vai mostrar 2 objetos e vai pedir pro paciente falar o nome do objeto. No caso aqui, mostra um lápis, um relógio. O que que é isso? O que que é aquilo? E aí, às vezes, novamente, o jovem autista não é que você pergunta para ele, e sim muito mais como você pergunta para ele. Se o jovem autista não tem deficiência intelectual, ele vai saber, porém é muito mais a forma como você pergunta para ele, e aí sim ele consegue responder. Ele pede para repetir uma frase, umas palavras padrão, né? Nem aqui, nem ali, nem lá. Olha só, isso aqui é padrão. No inglês também eles pedem, eu já vi esse formulário em inglês. Olha só, ele vai dar alguns comandos, por exemplo, ó, pega o papel com a mão direita, né, dobra o papel no meio, coloca o papel na mesa, para ver se a pessoa consegue processar comandos. Então, ele vai pedir para fechar os olhos, testar essa questão dos comandos. Vai pedir para o paciente escrever uma frase da sua própria autoria. Então, escreve qualquer coisa aqui. E aí não é para que aqui eles até colocam, né, que não é para avaliar ortografia, e sim para saber se a pessoa tem a noção de ouvir um comando e conseguir replicar e escrever uma frase. E aí no final, né, a 10ª questão aqui, ó, é para desenhar esse quadrilátero aqui, ó. Então, esse aqui é padrão também, essa mesma forma aparece em todos os testes, seja em português, inglês ou qualquer linguagem. Ele vai pedir para desenhar esse formato aqui geométrico, ou se não, no caso do meu filho, o médico nem pediu para ele desenhar esse formato geométrico, ele só pediu para desenhar um carro. Ó, desenha um carro. Aí ele foi lá e desenhou outra coisa que ele quis, ele não desenhou nem o carro, ele ignorou totalmente, só pegou e ficou desenhando outras coisas, mas ele pediu para desenhar outra forma, por exemplo. No final, isso tudo aqui gera de 0 a 30 pontos, tá? Eu não sei até que ponto isso afeta a imigração, tá? Porque, novamente, é muito difícil reprovar uma pessoa, é um visto para um estudante, no caso de uma criança só porque ela é autista, nunca ia acontecer. Mas por que é interessante você saber como que funciona o exame médico do visto? Para que você olhe isso daqui e você se prepare. Isso aqui você consegue se preparar, você consegue preparar seu filho, sua filha, ou até você mesmo para fazer esse teste. Eu penso mais no caso de crianças, né? A criança pode treinar isso daqui para chegar no dia conseguir ter um desempenho legal nesse exame médico. E fora tudo isso daqui, né, padrão também, eles fazem exame de vista. Aquele exame de vista que coloca as letras na parede, o médico aponta e pede para a criança repetir. Então, basicamente é isso. Então, se você está fazendo o exame médico para a imigração, esse tipo de exame que você vai ter que fazer com o seu filho, tá? Então, eu já pesquisei na internet, não achei nada sobre isso, então por isso que eu achei interessante trazer isso para vocês, para que você tenha consciência do que você vai ter que fazer nesse processo de imigração até chegar no Canadá. Parte disso é retirar o visto, né, de estudos para os filhos, para quem a família está vindo com filhos, ou até mesmo para você que é adulto e porventura é autista e está vindo para cá também, você vai ter que passar por esse formulário padrão, que é o mini exame de estado mental. Tá bom? Então, família Canadá, foi um vídeo rápido mostrando para vocês como é que funciona o exame médico para quem é jovem, criança ou adulto autista, que é chamado de mini exame de estado mental. É um conteúdo que eu já procurei, pessoal, na internet, é difícil achar. Quando acha em outros idiomas. Especificamente sobre esse exame mesmo, eu não achei nada na internet. Então, achei legal trazer aqui para vocês, para que
tenha um pouco mais de informação sobre imigração e autismo no Canadá. E espero que tenha ajudado, que tenha sido útil para vocês, ou para quem está se programando para vir, ou para quem já está no processo de vir para cá. E novamente peço a ajuda de vocês, compartilhem isso daqui, comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida, eu vou responder, vou tentar buscar para vocês. E compartilhe para que chegue a mais famílias, pessoal. Não guarda esse vídeo com vocês. Se você está vendo esse vídeo, eu peço compartilhe em grupo de WhatsApp, em grupo de pais e mães de autistas, em grupos de Facebook. Fiquem à vontade para espalhar para que essa informação chegue para as pessoas, tá bom? Principalmente porque eu estou fazendo conteúdo em português, é difícil encontrar conteúdo em português desses assuntos de imigração. Primeiro, quando você pesquisa imigração Canadá, 90% dos vídeos são da Índia, porque tem muito imigrante indiano, então estou tentando agregar aqui a nossa parte aqui do Brasil, né? Trazer conteúdo em português para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixar um abração para vocês e até a próxima.